Acompanha aí, se eu tiver travando, tu fala. Mandar Lucas. Cadê? Início ele disse que podia. Bora Balaca, Iago. Esperar o general aceitar. Laísa. Cadê? Iago é doente. E aí, Bruno? Vamos dar solicitação. Fala, Fala, Pedrinho. Bruno. Tranquilo? Beleza? Tranquilo, e você, Robson? Tranquilo, tudo certo por aqui. E aí, a família como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui Os próximo da filhos? família, dentro de casa, vendo a menininha crescer, pegar fogo, É. mas bom demais. E aí, mano, como é que. Vamos começar a live, o pessoal tá entrando aí. Como é que tá pra você essa pandemia aí? Eu sei que você tava no São Caetano, aí de São Paulo, mas recentemente você acabou saindo. Como foi todo esse processo? São Caetano, pandemia, você saiu, agora tá aí no mercado novamente. E como é que tá rolando essa situação pra você? Foi algo que pegou todo mundo de surpresa, né? Felizmente acabou interrompendo lá nosso objetivo, né? Eu tinha um contrato até o fim da dois. O Sim, São Caetano vinha numa crescente, a gente vinha fazendo bons jogos, e essa pandemia acabou pegando todo mundo de surpresa. Achamos que ia ser algo curto, né? Até nenhum atleta parou sua parte física, todo mundo encarando ali como só um processo de um tempinho, né, para o sim, retorno, para a gente não deixar cair, mas infelizmente acabou sendo mais longo que todo mundo esperava, né? sim. E como era o pequeno Bruno, lá de Bragança Paulista, que iniciou tudo lá no Santo André? Como foi esse início de trajetória para você no futebol, lá em 2009? Acho que como a grande maioria é bem sofrido, né, cara? Sim, São mais superações ali dia a dia que você tem mais adversidades do que glórias, né, nesse começo. Então, com certeza. tem muitos jogadores de qualidade que acabam ficando por caminho aí por não aguentar, ficar longe de casa, você trocar o pequeno luxo ali, o pequeno conforto que Sim. você tem dentro da sua casa para ficar num alojamento, dividir quarto, então tem alguns que não que acabam parando pelo caminho aí por causa desses desafios, né? Você já pensou no que seria o Bruno se não fosse jogador de futebol? Cara, até hoje acredito que não. Acho que eu penso mais no pós agora, né? O que Sim, fazer, mas eu sempre desde menininho, quando comecei a jogar, foi algo muito forte assim, né? Então, minha família também, meus pais sempre me apoiando, sempre acho que os pais eles acabam vivendo o sonho mais do que o próprio garoto, né? Então, os sim, pais já são formados, já sabem de todo o desafio, então tem que ter essa estrutura familiar, é algo que sempre me deu força e sempre me fez sonhar, mas com os pés no chão, né? Então, acho que isso fez sim, toda a diferença. Então, sempre foi muito focado em chegar a ser um atleta profissional. sim. Como é que foi esse início lá, Santo André? Você rodou por vários clubes de São Paulo até chegar aqui ao Santa Cruz. Como foi esse início para você? Foi difícil? Tem muitos torcedores aí acompanhando que, querendo ou não, conhecem o Bruno a partir do Santa, mas você já tem uma história antes do Santa Cruz, então conta aí um pouquinho pra gente. Com certeza, foi muito difícil, foi barra, né? Como eu falo, essa base familiar é o que dá o nosso sustento, né? Sim, Então, eu saí de casa com 14 para 15 anos, né? Fui morar num alojamento que mais parecia uma cadeia, que era um galpão dividido por várias paredinhas, e nas paredes tinha uma grade, sim, sendo que eram duas beliches que você não podia nem sentar de frente um com o outro, que batia joelho, então era um cubículo ali mesmo. Então e eu sempre também não vindo de uma família que tinha muitas condições, eu morava na casa da minha avó, era um sim, quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro.
mas aquele pequeno conforto era o nosso castelo, né? Então você Com tá, certeza. tá do lado do seu pai, da sua mãe, você já tem tudo no começo, né? E Sim, trocar tudo isso para um alojamento com pessoas estranhas, com histórias diferentes, foi sempre para mim foi muito difícil. As despedidas em rodoviárias, então eu já acho sim, que isso aí foi os maiores perrengues que eu passei, né? Até, mas como eu disse, ele sempre me dando todo esse suporte até chegar no sempre com o professor de olhei também um cara que sempre ele nunca pensou em formar atletas, né? Ele sempre pensou sim, em formar cidadãos. Então, isso aí acho que fez toda a diferença. É um cara que foi iluminado na minha vida, que me mostrou o caminho certo, que além de ser jogador, você tem que ser homem, né? Então, sim. primeiramente, você tem que ser homem, tem que ser um bom cidadão e, com consequência, ser um atleta profissional. Então, acho que isso foi uma base muito boa para chegar no profissional com uma cabeça mais centrada, mais focada. Sim. E como você tá vendo aí, a torcida do Santa já tá chegando, já tá invadindo aí, tem um carinho muito grande por você. Como foi chegar ao Santa em 2015, na Série Então, B, para colocar o Santa na primeira divisão de novo? foi um desafio muito grande, né? Porque a gente conhece a força do Santa Cruz, todo o Brasil sabe a força que tem essa camisa, Sim, a força do torcedor, é um time de massa, então é um time, consequentemente, é um time de pressão, é um time que exige um bom futebol, tá em colocações boas, está brigando lá em cima. E eu vinha de uma pós-cirurgia, né? Tava na Ferroviária, tinha conseguido o acesso, sim, não tinha feito muitos jogos lá. Estava nesse processo de adaptação ainda, e quando veio esse contato com o Santa Cruz. E o Santa também vinha numa fase ruim, né? Estava, acho que, em penúltimo colocado, na virada do turno sim. da Série B. Então, se você pegar todos os estudos aí, acho que deve ser, sei lá, 10%, 5% é a minoria que consegue o É, acesso numa virada de turno, você sair da zona de rebaixamento. sim. Então, acho que com a grandeza do desafio foi a grandeza do sucesso também. Então, isso que foi muito legal. E qual foi a sensação que você teve em conseguir colocar o Santa na Série A? Você foi um dos artilheiros do time naquela campanha, fez 9 gols, se eu não me engano, fez o gol contra o Mojimirim lá em São Paulo, que foi basicamente o gol do acesso, fez o gol contra o Bahia, que muita gente considera como o gol da arrancada do Santa rumo à Série A. Então, para você, como foi conseguir esse acesso com o time do Santa, com jogadores experientes como o Thiago Cardoso, como jogadores aí que são ídolos também, você até hoje tem um carinho muito grande da torcida. Foi realizações de sonhos, né? Como eu disse, no Santa eu vivi muitas realizações de sonhos, daquele de garotinho, daquele futebol de rua Sim, que você sonha, de ver a torcida gritar o seu nome, ver estádio cheio, fazer gols importantes. sim, Então, com a camisa do Santa eu pude realizar esses sonhos, viver esses momentos. E, como eu falo, acho que todo jogador que passou nesse elenco, nesses anos, pode se sentir privilegiado, né? Um clube sim, centenário da grandeza do Santa Cruz, ter conquistado títulos inéditos, fiz o primeiro gol internacional do Santa Cruz, sim. então, em cima de um rival. Então, acho que essas marcas eu sou muito grato a Deus por ter vivido esses momentos. Vou chegar nessa parte, mas como foi aquela festa do acesso? Aeroporto lotado, inclusive eu estava lá, entrevistei você, foi uma loucura o aeroporto do Recife, pelas ruas também a torcida. Como foi toda aquela recepção? Você que rodou por São Paulo, por alguns times, querendo ou não, com a torcida men menores que a do Santa. Você chega o Santa com uma torcida gigantesca, como foi toda aquela festa, como foi para você e para os outros jogadores aquela recepção? Foi algo que poucos jogadores na vida vão É, viver isso daí. Acho que nem digo os pequenos, considerados pequenos clubes, né? sim, Você pode até se comparar com os grandes aí, com os grandes de São Paulo que são sim, campeões e acho que festas iguais pode ser Corinthians quando foi campeão mundial, então o sim, Flamengo agora é, conquistando a Libertadores, eu acho que pode colocar de igual para igual, porque foi algo inacreditável, né? é, Não sei de números certos de pessoas, mas você perdia de vista pelo em cima do bombeiro, você perdia de vista. sim, Gente em cima da árvore, então qualquer lugar que você olhava do aeroporto até o Arruda, deve ser mais ou menos uns 15 quilômetros, lotado de gente. Então, é, quem não viu, quem não conhece, é só entrar no YouTube aí
que vai dizer se não é uma comparação aí de igual para igual com qualquer clube aí do Brasil. É. Aquele dia foi tenso, tanto para vocês, jogadores, conseguirem chegar no ônibus, como para a gente, jornalista, conseguir entrevistar vocês. Eu lembro que eu estava tentando te entrevistar, o microfone não chegava, porque todo mundo pisando no fio do microfone. Aí o Jamil, que era o assessor do Santa, pegou o microfone de cima do ônibus e encostou assim mais perto para conseguir falar, porque realmente estava uma confusão. Mais uma dúvida aí que muita gente tem, de onde é que saiu esse apelido General? De onde é que surgiu? Foi uma coincidência, né? Foi de um. Eu tenho uma tatuagem na mão, né? De um Sim, apelido aqui de infância, aqui da minha cidade, meus os amigos mais próximos me chamam. E eu tinha acabado de fazer a tatuagem e queria uma foto, né, para postar. E combinei com o fotógrafo de fazer assim para sim. ele pegar a foto, né? Para o cara ia mais legal, né? E ele não Uhum. conseguiu, e essa foto nesse momento, eu falei, pô, próximo jogo, se fizer um gol, eu faço. E foi um gol importante, eu não lembro contra quem, foi um gol de algum gol importante, que saiu capa Sim. de jornal e saiu a foto dele de Uhum. supostamente uma continência, né? Então a torcida associou isso. Eu vinha fazendo outros gols e Sim. saiu matérias falando, general, presta continência. Eu até no começo fui meio relutante, né? Falei, não, não é continência, tal. Mas ao fim da história acabou pegando, foi um apelido muito forte, que me trouxe muita É. sorte. Teve uma aposta com uma repórter ao vivo que eu falei, não, se a gente conseguiu acesso, eu tatuo o general e adoto esse apelido pro resto da carreira. Sim. Então, 2015 já foi um ano muito especial para você. Começou 2016, Copa do Nordeste, Pernambucano, um grupo espetacular do Santa, que também tinha o Grafite e outros jogadores como o Keno, como o João Paulo. Vocês chegaram a liderar a Série A daquele ano. Então, vamos começar lá do comecinho. Copa do Nordeste, vocês foram campeões em cima do Campinense. Você fez o gol no primeiro jogo da final. Como foi conquistar o primeiro título do Santa da Copa do Nordeste, e você e aquele grupo que muitos torcedores têm bastante saudade? Como foi aquela campanha para vocês? E para você, se é o título mais importante que você considera, um dos mais importantes, o quanto aquele título representa para você? É um dos mais importantes, sem dúvida, né? Como eu disse, pela grandeza do Santa Cruz, um clube Sim, centenário, ter o privilégio de conquistar o primeiro título de uma Copa Nordeste, que a gente sabe que é um campeonato de um nível extremamente alto. Então, é, acho que todo mundo desse elenco foi privilegiado e acho que não seria diferente, né? Porque de todas as nossas limitações, a gente era muito unido, né? Então, tinha todas as sim. dificuldades, mas um se agarrava no outro e isso daí fazia diferença ali dentro de campo. E aquele gol contra o Mojimirim, ou contra o Campinense no primeiro jogo, foi especial para você? Muito especial, né? Eu achei um gol, igual eu falo, foi um gol de narrativa de filme, né? Porque É, aos 47, acho que representa muito que é o Santa Cruz mesmo, né? Foi um é, gol com a cara do Santa, que um elenco também que não desistia e um gol muito bonito, né? Uma jogada construída que começou lá do Léo Moura, sim, uma linda bola enfiada ali por Raniel, o Raniel achando essa bola para trás e eu ali estando bem colocado, podendo finalizar bem, né? Então, sim. e acho que foi o que todo mundo sonhava ali, né? Ver o Arruda É. estourando, explodindo e que a gente precisava para dar mais confiança para o segundo jogo. E essa sequência, Pernambucano, campeão, em cima do esporte, um dos maiores rivais do Santa Cruz aqui no estado, tem o Náutico também. Então foi um início de temporada espetacular para vocês. 2 troféus vocês conquistaram. Como foi vencer o Pernambucano em cima do esporte, toda aquela festa da torcida e aquela empolgação para começar a Série A, né? A gente veio muito forte, né? A gente acho que não sei se tá algum clube que estava num fim de semana estava levantando uma taça da grandeza Sim. da Copa Nordeste e no outro você dá ressaca ainda das É, festas, você está tendo que enfrentar um rival, decidir um título na casa dele. é, Então a gente teve que ser muito maduro para saber. A gente controlou muito até a empolgação da comemoração do título da Copa do Nordeste, sim. porque a gente sabia que a gente podia chegar além, né? Então a gente abriu mão disso para conquistar esse título também em cima do esporte, ainda mais na casa deles, né? Então acho que vale a pena, porque você acaba entrando para a história de um clube
dessa importância que é o Santa Cruz. E aquele grupo, que é um grupo tão elogiado pela torcida do Santa até hoje, tem muita gente aí comentando, mega time, melhor time do Santa e tal. Keno, João Paulo, Thiago Cardoso, Léo Moura, você, Grafite, Arthur. Então, por que não deu liga na Série A? Vocês iniciaram bem, conseguiram até a chegar à liderança da competição. O que foi que aconteceu? A gente sabe que houve alguns problemas, trocas de técnicos, salários e tal, mas vocês acreditavam que podia chegar mais longe, que conseguiriam se manter? Sem dúvida, né? Que o futebol, um nível da Série A, ele não exige que as coisas estejam fora de campo, estejam caminhando na contramão, né? Acho que todo Sim, mundo tem que estar caminhando, estar remando o barco para o mesmo lado. Ainda mais um clube de, acho que 10 anos, não sei quanto tempo que não sim. disputava a competição. Então a gente, infelizmente, aconteceu esses probleminhas, né? Então acaba jogador indo embora, então acaba tendo alguns atritos internos e isso acaba desgastando, né? Então o grupo vai sentindo, e é uma competição longa, né? Então a gente começou muito bem, começou esses problemas, começou a vir os resultados negativos, aí começa a virar uma bola de neve, a pressão da Sim. torcida, o estádio já vai ficando vazio, já vai perdendo toda aquela força que o Santa Cruz sempre teve lá em Recife, né? No Arruda. É. Então, acho que foi uma somatória de pequenos problemas que acabou, e pelo nível da competição, acabou sofrendo esse efeito negativo aí, não permanecendo na Série A. E como foi para você disputar a titularidade com um atacante como o Grafite? Um cara, seleção brasileira, de Copa do Mundo, tem história na Europa. Você, por um momento, eu lembro que a torcida cobrava muito a sua titularidade, que o Grafite não vinha bem na Série A, você começou a fazer gols importantes para o Santa. Então, como foi aquela disputa? Vocês mantêm a amizade até hoje? Como foi aquela época? Foi de muito aprendizado, né, cara? Como eu disse, nas outras lives que eu participei, eu nunca tive a vaidade de querer ser titular, nunca Sim, tive essa prepotência de querer ser titular. Então, acho que um grupo qualificado tem que ser assim. O Grafite, ele sabia que tinha uma sombra, mas uma sombra amiga ali, né? sim. Então ele sabia, isso acho que faz o Santa Cruz ganhar, né? Ele sabia que ele não É, podia dormir no ponto, ele não podia relaxar porque tinha alguém ali incomodando, mas era um incômodo de fazer crescer, porque ele sempre vinha me dando os toques, vem me ajudando, como eu disse, foi um amigo extra-campo sim. como eu falei, é um exemplo de cara a ser seguido na vida, de ser humano, não só como atleta, né? Se ele conquistou tudo que ele conquistou, é mais do que merecido. Você de Recife sabe o que eu estou falando Sim. do caráter dele, então É, isso acho que foi muito legal. Ele também não teve a vaidade em nenhum momento de ficar no banco, como ele ficou um tempo com o professor Doriva. Então isso sim. nunca foi um empecilho para a gente. Pelo contrário, a gente era mais que parceiro e cada um respeitando o seu lugar ali. Então acho que o Santa Cruz teve muito a ganhar com essa parceria ali mesmo, ele jogando e eu no banco. É um cara especial. Eu digo isso para muita gente até hoje, que eu entrevistei muitos jogadores nesse pouco tempo aí. Eu sou um cara novo no jornalismo, mas o Grafite é um dos caras mais especiais, assim, sempre deu atenção, nunca teve aquele negócio de eu sou maior do que você. Sempre foi um cara tranquilo, humilde, sempre atendeu todo mundo bem, mas a torcida do Santa aqui tá perguntando loucamente: gol internacional, eliminando o esporte, Sul-Americana, gol a lá Ronaldinho. Tô fazendo gol e olhando pro outro lado, fecha pra torcida. Eu postei até no Stories aí, postei no Twitter o gol. Então, como foi aquela partida para você? Uma partida tão importante pro Santa e eliminando um rival. Tipo, internamente eu vivi um momento muito conturbado no clube, né? Sim. Era uma troca de treinadores. O Doriva, também você acabou conhecendo e você sabe que o Doriva, para ele falar um Sim. palavrão, é coisa É. muito rara. Então, um cara muito humano, um cara excepcional também, o caráter dele. E ele, por não me conhecer, e acho que alguém passou alguma informação, algum auxiliar técnico, em algum momento que eu Sim. tive, não sei o porquê também, que às vezes não gostava muito de mim, ele acabou chegando e não me levava nem para os jogos, né? Acho que eu fiquei de uns Sim. 4, 5 jogos de fora, fiquei treinando atrás de placa Sim. e isso incomoda todo jogador. Mas eu continuei trabalhando, fiquei quietinho, fui mostrando meu potencial para ele me conhecer. E o primeiro jogo contra o Sport eu nem fui relacionado também. Sim. E o segundo jogo, o Alisson,
ele pediu dispensa na Uhum. concentração para ir embora, não lembro qual foi a situação, se passou mal, e ele acabou levando para o jogo. E o Grafite não sofreu um choque de cabeça, né? Sim. Ele subiu, acabou cortando a cabeça, teve que ser substituído. Eu era o único centroavante ali É, no banco. O Doriva também ele já começou a me conhecer e me colocou na partida. sim. Então foi meio que um desabafo esse gol virado aí, não foi nem tanto pro esporte, foi mais acho que internamente, foi um Sim. desabafo meu ali e, e foi isso. E a sequência foi muito bacana com o Doriva, né? Depois acho que eu vi em 4 jogos entrando, 4 gols seguidos, né? Sim. E, e até depois que ele saiu do Santa Cruz, ele já tentou me levar para uns 3, 4 times. Então acho que isso foi legal, eu ganhar a confiança dele e ele tirar os próprios saber o que eu sou, né? Sim. Ele ter as referências dele de mim, não ter coisas externas, né? Então acho que isso foi uma grande vitória para mim e um desabafo ali até mais internamente. Você é um cara que bateu de frente com o esporte, vários títulos, a torcida realmente considera você um tipo de carrasco, a torcida até brinca em relação ao esporte também, de jogos, de brincadeiras, de situações e tal. Você considera aqui em Recife, no Santa, eu sei que você também já teve uma sondagem do esporte também há um tempo atrás. Você hoje jogaria no rival do Santa? Hoje você já tem outra cabeça, o futebol é futebol, é trabalho, para você como é que funciona? Como eu disse, eu acho que eu evitaria, né? Se eu Sim, tivesse a opção de evitar jogar num esporte, jogar no sim, Náutico, eu acho que seria evitar para não ter essa mancha, porque o torcedor às vezes acaba agindo mais sim, pensando pela paixão, não pela razão, né? sim, Não enxergando o lado do trabalhador, né? sim. Então, igual você trabalha na sua emissora, se vem um convite de uma rival, você tem que pensar no seu lado, na sua vida, É, no seu futuro. Por mais que você seja grato à emissora que te fez crescer, você sim, tem que pensar pelo lado profissional. A não ser que com você seja certeza. se eu tivesse minha vida hoje resolvida, tivesse financeiramente bem e não precisasse crescer ainda mais no futebol, de maneira alguma eu jogaria no rival. Mas Sim, pensando pelo lado profissional e um lado do lado do trabalhador, eu acho que todo torcedor tem que pensar um pouco a razão sim, e também respeitaria muito se isso acontecesse. Não, jamais eu ia diminuir o Santa Cruz sim. por estar no rival direto. Então, mas espero não passar por isso. Espero que não seja essa sondagem. Espero não viver isso daí para É. continuar essa torcida e esse carinho muito legal de Santa Cruz. E como foi sua experiência fora do país, lá nos Emirados Árabes? Me corrija se eu estiver errado, vou tentar falar o nome da equipe aqui. Diba Al Fujairah. Tá certo? Tá errado? Tem vários sotaques, né? Eles falam Diba Fujeira, Diba Fujaira, então, É. mas tá correto, é isso daí mesmo. E foi muito bacana, cara, a experiência. Jogou com o Derlei lá, não foi? Sim, o Derlei até que me ajudou a levar para lá, né? Sou grato a ele, porque ele que deu uma forcinha. Ele já tinha trabalhado com o professor Comelli antes, lá, alguns Sim, anos antes. E o professor Comelli chamou ele, eles precisavam de um centroavante. O Derlei falou: Meu, joguei com o Bruno Moraes, Santa Cruz, é um cara pode trazer, tal, boa pessoa. E deu certo. Então ele fez essa liga aí. E sim. foi muito legal, cara. Lá praticamente é um semi-profissional as equipes pequenas, né? Uhum. Então, eles têm muito dinheiro, Sim, isso não falta para eles, mas para nível de liga, são os 8, 6 primeiros ali que são os sim, grandes das capitais que lideram o campeonato, e é um campeonato à parte para os demais, né? Que brigam para não cair. Eles são praticamente são 2 empregos, né? O futebol é um segundo emprego. No meu time sim. tinha o chefe do correio, policiais, bombeiros. Então eles trabalhavam no dia e à noite, umas É, 6 horas, 6h30, 7 horas, eles iam para um treinamento. Então você nem pode exigir muito, né? Você sabe que eles dão a alma ali, mas é. tecnicamente às vezes deseja um pouco. E voltando para o Brasil, você foi para o Botafogo de São Paulo, jogou no Curitiba também, se destacou no Botafogo, foi para o Coxa, um time legal também, um time de massa com a torcida grande, e depois já acabou voltando para o Botafogo. Como foi esse período aí no Botafogo e no Curitiba? Tem alguns torcedores falando aí também, acho que são
alguns admiradores seus da época. Como foi essa experiência no Botafogo e em Curitiba? Botafogo, a primeira passagem foi muito positiva, né? Brigando pela artilharia do Campeonato É, Paulista, que é um dos campeonatos principais aí do Brasil, dos estaduais, né? Então, acabei ficando vice-artilheiro, perdendo por Borja por 2 gols. foi o craque do interior, não foi? E acabei ganhando Sim. o prêmio de craque do interior, que é até mais disputado, né? Tem mais equipes do interior É, do que da capital. Então, foi um título muito bacana. Através disso veio o destaque, veio o contato do Curitiba, que eles vieram com total interesse. Foi algo muito bacana. sim. E infelizmente, pegamos um Curitiba já muito machucado, né? Que já É, vinham de 2 anos brigando para cair, também pela grandeza, pela força da camisa. É um clube que sempre quer estar do meio para cima na tabela. Então a sim. torcida já vinha muito machucada. E o estadual desse ano, eles sofreram também, optaram por jogar pelos meninos da base e acabaram perdendo para o maior rival, que é o Atlético. Então já começou um ano conturbado. Tanto que eu me lembro o segundo jogo no Couto Pereira, já a torcida já vaiando, já xingando. Eu falei, nossa, a gente perdeu tipo um jogo em casa, o segundo a É, gente tá difícil, a gente acabou vencendo, mas saiu vaiado, então foi um ano muito sim, conturbado. E também com muito garotos, né? Então sim. ali era praticamente a maioria do time, eles era de garotos que estavam jogando o primeiro campeonato profissional. E a gente sabe do nível da Série B é muito É, disputado, né, cara? É um campeonato muito truncado. E alguns meninos acabaram sentindo, às vezes, por mais que tinham qualidade, acabava num começo de jogo, no final do jogo, fazendo alguma falha importante, acabamos perdendo jogos, sim. empatando jogos. Então isso foi virando uma bola de neve, pressão de torcida, treinador tomando toda essa culpa, ele troca É, 3, 4 vezes de treinador. Aí, o Bruno não faz gol, contrata outro. Aí é, sobe o menino da base, não faz gol, contrata outro. E não via o problema em si, né? Não via se sim, bola estava chegando, falando diretamente da minha posição. sim, Tanto que eu fiz 2 gols lá, acho que o Alexandre fez 3 gols, sim, e o Belúcio não fez nenhum gol, o Pablo não fez nenhum gol. sim. O problema em si não era o É, centroavante, né? Então, isso foi um geral, né? Em geral, sim. e sempre vão achando culpados. Então, e tanto que no ano seguinte eles fizeram uma reformulação, desde o estadual já É, contrataram, tanto que o Rodrigão acho que foi o artilheiro da Série B, foi. subiram, estão sempre disputando ali as 4 posições. É, E isso é um clube também que sempre merece estar em Série A, merece estar brigando lá em cima. E infelizmente minha passagem teve esse lado negativo, mas serviu de muita experiência, né? Vivi um sim. lado diferente, um lado da pressão da torcida, de xingamentos, de você É, tendo que entrar ali e encarar. Então acho que nunca tem o lado ruim de tudo, né? Sempre tem o lado de você poder crescer com certeza. profissionalmente. Aí Eu eu ia... teve o re... Oi. Não, pode continuar. Aí teve o retorno, né, por É, Botafogo. Também foi um ano atípico, né? Começamos o estadual também sim, um pouco capengando, né? Acabei nem jogando, cheguei um pouco à tarde, né? Então acabei ficando um pouco. Ele optou jogar por Rafael. O Rafael começou a fazer os gols sim, aguardei o meu momento também. Então, no momento de pressão ali, que o time estava brigando para não cair, acho que até no papel a gente fala era um time mais qualificado que o primeiro sim, ano que teve, que a gente classificou, que a gente bateu de igual para igual com o Santos, mas dentro de campo as coisas não estavam caminhando. Não sim, sei por escolhas, mas isso, enfim. E, e eu optei, eu falei, eu tava com um problema no joelho, meu joelho doía muito, mas eu falei para a diretoria, eu falei, meu, eu vou até o fim, se o time cair, eu vou cair junto, vou cair dentro de campo, não vou sair agora, sim, mas acabando eu faço a cirurgia para me recuperar e estar 100% pro brasileiro. Então a gente combinou isso, acabei até um jogo contra o São Caetano, que era um corrente direto ali que estava brigando sim, para cair, acabei fazendo 2 gols, a gente teve mais um respiro, tanto que o São Caetano caiu esse ano, né? sim, E ali foi um jogo muito direto, então foi um jogo de muita pressão, muita responsabilidade ali. E o elenco era muito qualificado nessa questão, era muito maduro, né? sim. Porque a torcida invadiu o estádio, reuniões. Isso é algo que o torcedor acha que vai dar resultado, mas pelo contrário, não dá resultado nenhum. Só acaba atrapalhando se não tiver um grupo maduro, né? Então, Sim.
Sorte que o time ali era bom, também não manchamos a nossa carreira tendo um descenso, né? O Botafogo há mais de 10 anos que não desce de divisão, né? E Uhum. ninguém queria isso. E daí teve a troca de treinador, o Roberto Cavalo que chegou após o Paulista. Eu vim nesse processo de transição e ele, no começo da Série B também não optou por me usar. Teve alguns Sim. atritos lá internamente, mas soube esperar, soube respeitar também. Tive que engolir calado, né? Porque o treinador sempre que manda Uhum. tem essa hierarquia, a gente tem que respeitar. Apesar de não concordar com algumas atitudes, você tem que É. respeitar. Então, respeitei, foi uma batalha internamente para ser vencida ali na carreira. E com a chegada do Emerson Maria, um cara também que entende de É. futebol como poucos, voltei a ter oportunidade, joguei acho que 8 jogos, entre entrando Sim. e sendo titular, fiz 4 gols com ele. Então teve um final aí que eu pude dar uma recuperada na carreira. Eu ia segurar mais essa pergunta para segurar o público, mas a torcida do Santa tá aqui perguntando: e o Santa vai voltar? Não vai, vai voltar, não vai? Você tem essa vontade, Bruno, de voltar para o Arruda? Houve alguma sondagem? Não houve? Como é que tá esse processo de negociação aí? Não só com o Santa, com outras equipes também, se estiver rolando. Você tem essa vontade de voltar? Sim, eu não, nesse momento que eu acabo, tô sem clube, passando por muita Uhum. incerteza nessa pandemia, o mercado ainda não está todo vapor, né? A gente vê algumas Sim, contratações, mas está mais lento, né? Até por causa dessas indefinições. sim, Mas eu tenho um pacto com o meu empresário de todas as informações chegam para ele e a gente chega num momento, ó, vamos decidir, a gente marca uma sim. reunião e fala, ó, tem isso de concreto, eu acho melhor isso, mas é aí que você quer, então tem essa conversa. Uhum. Diretamente, para mim, até hoje, não teve nenhuma sondagem, não teve nenhuma conversa com o Santa. Ele também não me passou nada, que procuraram ele, Sim, então não sei. Mas com certeza, que eu tenho vontade de voltar para Santa Cruz, isso é indiscutível, né? Acho que sim. tudo isso que eu vivi aí, se eu não tivesse vontade, seria maluco. Então, não sei se é, como eu digo, não sei se é o próximo clube, não sei se é daqui 10 anos, mas Sim. com certeza eu vou fazer um dia, nem que eu, como muitos falaram, que eu já estava pedindo emprego, pedindo para voltar, né? Que hoje não é o caso, mas se um dia for o caso, não vai ser vergonha nenhuma, Sim. porque é uma honra vestir a camisa do Santa Cruz e seria uma honra para mim pedir emprego, bater na porta do Santa Cruz para vestir essa camisa. Acho que todo jogador, isso não é humilhação para ninguém. Sim. Então, se um dia espero poder voltar assim e viver tudo que eu vivi de bom com essa camisa aí, tá vivendo de novo. Sim. Pronto, torcida coral, vão cobrar a diretoria, vão lá no Twitter, marca, invade o perfil do Santa, pro general voltar pro Arruda, voltar Isso para é, Recife, isso que é um é, isso cara é do muito bem. legal, cara. Todos esses períodos, É. quando acaba um contrato, a galera, eu posto uma foto de uma parede, a galera volta, 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 volta. Volta, volta. Mas isso é muito legal, isso aí motiva a gente, cara. Isso aí É, faz você te motiva no seu dia a dia, num próximo com clube, certeza. a dar o seu melhor, porque vale a pena, né? Você entrar para a história não tem preço, né, cara? Então É. isso é uma coisa que o dinheiro não compra e isso aí é uma coisa que vocês conquistam. É muito bacana, eu dou muito valor para todo esse carinho da torcida do Santa Cruz. E aí, quem foi o seu melhor treinador e sua melhor dupla de ataque? Se for lembrar assim. Cara, falando pelo Santa Cruz, eu gosto do Martelotti, acho que é um cara excepcional, um cara, Sim, infelizmente, não. Acho que foi até uma saída precoce dele por estar na Copa Nordeste, uma pressão até, acho que histórica do clube, né, por não ter conquistado, então sim, teve essa pressão de troca de treinador, que achando que já não vai dar certo. Então, no meu sim, ponto de vista, foi até precoce, porque mesmo com a chegada do Milton Mendes, não mudou. Se você pegar, não mudou nenhuma peça. Os sim, jogadores que ele trouxe, acho que nem ia para jogo. Então, não mudou relativamente nada. Era o mesmo time do Martelotti, jogando com o Milton Mendes sim. no comando. Então, ele é um cara que sempre falou a língua do jogador, era um cara que deixava a gente muito tranquilo. Então, ele foi um dos melhores treinadores aí que eu passei. E de dupla de ataque, quem foi a melhor assim? Ah, o Luizinho, né? O Luizinho acho que foi um dos maiores garçons. No começo,
sim, Demorou um pouquinho para dar uma liga, mas até que eu e ele entendemos ali que um poderia ajudar o outro. Quando eu falo, onde não está a vaidade, os dois conseguem ter o sucesso, né? é, Ele, acho que dos 9 gols que eu fiz na Série B, 7 vieram do pé dele. E ele também acho que fez uns 6, 7 gols. Então, sim, isso acho que todo beirada tem que aprender isso daí. O primeiro papel de todo beirada é. é servir e depois você faz os gols. Porque o beirada que pensa em si, o time pode ver que o time estava brigando lá embaixo. Aquele grupo do Santa de 2015, 2016, eram dois grupos bem especiais. Tinha um pessoal, em relação a vocês, jogadores, um pessoal bem do bem. Vocês viviam indo para programas lá na Nova ou no restaurante, que a gente fazia alguns programas também. Então era um pessoal, gente boa. A gente via que era um grupo legal, um grupo que se entendia, um grupo unido. Todo mundo que estava envolvido, seja a comissão técnica, seja a assessoria, sejam os jogadores, direção também. Então era um grupo bem especial e eu realmente queria que vocês tivessem conseguido permanecer na Série A, o acesso para a Série B, toda aquela festa foi muito legal de acompanhar. E espero que o Santa consiga se reerguer com um grupo legal daquele novamente. Meus sonhos são os três na primeira divisão, né? Porque para Recife e para Pernambuco é essencial. Mas aquele grupo de vocês era muito legal. Tinha um pessoal super do bem. Luizinho também era um cara muito especial. Com certeza, cara. Acho que, como eu falo, pela força, pelo calor que tem a torcida, a força que tem o futebol do Nordeste, É, é, sem dúvida esses três grandes equipes deveriam estar brigando na Série A, e, porque é muito mais legal, né? Muito mais legal ter o clássico, ter hoje um esporte é, na A, o Náutico na B e o Santa na C. Então você só tem os estaduais ali sim, que é curto, mas sim. um brasileiro, todos estando na mesma divisão, acho que é algo muito legal para a É. cidade, para o torcedor, para os atletas, para todo mundo. Acho que todo mundo tem a ganhar. Então, acho que quando seu rival está bem, você tem que estar melhor ainda. Então, acho que faz crescer quando seu rival está bem. Então, todo mundo É. deveria torcer pelo outro aí para estar na mesma divisão. Olha aí a pergunta do Carlos Antônio, perguntando qual a sensação de ser pai de dois. São gêmeas, né? São gêmeas, duas meninas. É, É, foi um baque assim no começo, né? A minha esposa, ela fez a primeira ultrassom, só tinha visto um bebê, né? Que era bem sim. pequenininho. Depois, na segunda gestação, eu cheguei do treino, tinha um monte de mensagens dela. Eu falei, puta, já. O que aconteceu, né? Ela me ligou no FaceTime, falando, são duas. Eu falei, duas o quê? São duas, são dois bebês e tal. Eu falei, amém? Você tá falando sério? É sério, tipo, demorou para cair a ficha, mas é algo que hoje você vê as duas, a Sim. parceria que as duas têm, você vê tá num canto da casa e dificilmente você vê a outra no outro canto. Sim. Elas estão sempre juntas, estão brincando, uma faz companhia para outra. É muito pauleira, né? Então, tiro o chapéu para minha esposa que segura o rojão e como poucas. Ela mostrou esse lado mãe dela que eu não conhecia, e Sim. acho que não só para mim, para todo mundo da família aqui, viu tão boa mãe ela é. Sim. E no susto agora vem a terceira, vem a amarelinha. É. Então, vamos tratar de fazer gol aí, porque vai ter muita boca para alimentar. É. Falando em gol, você tem essa vontade de jogar na Europa? Você já jogou aí na Ásia, nos Emirados Árabes? Você tem essa vontade de jogar na Europa? Acho que todo jogador, a grande maioria, tem essa vontade, né? Meu pai, há muitos anos, ele corre atrás da cidadania portuguesa. Sim. Ele sempre correu atrás, desde muito tempo. Infelizmente, nunca tivemos condição de, de tirar, porque é um valor Sim. expressivo, É. né? Então, e depois que eu comecei a jogar bola, comecei a ganhar um pouquinho melhor, a gente começou a dar entrada nisso. Ele já tem a dele, agora Sim. já está no processo da minha cidadania chegar. Então, eu espero que seja algo que meus antepassados, meus bisavós É. aí, que venha me ajudar aí no futuro para poder realizar esse sonho, porque acho que é um futebol muito elegante, um futebol que todo mundo assiste, né? Então, seria, acho, Sim. muito legal uma realização até mais do meu pai, né? De estar vivendo tudo isso daí. Então, espero poder realizar esse sonho com certeza. O Pedrinho SCFC está perguntando qual o seu gol mais bonito que você considera da carreira.
da carreira acho que contra o Santos na Vila Belmiro, um gol que eu fiz com a camisa portuguesa, um gol Sim. de voleio, foi, foi a minha estreia na Série A, é, foi um gol muito bonito. Com a camisa do Santa, e contra o Campinense, pela dificuldade, pela emoção, por tudo que representava aquele jogo contra o Sim. Campinense, foi pela narração também, que foi algo muito emocionante, né? Então foi algo muito, muito show. Já tem torcedor falando aqui, ó, a dupla, Bruno Moraes e Pipico. Será que já dá para imaginar?